Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, do seu programa de análise e debates, sempre em seguida ao jornal da RDC TV, a partir das 22 horas e 30 minutos. Você nos acompanha através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC TV está no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Você pode participar mandando a sua mensagem, a sua sugestão, a sua provocação pelo live stream do Facebook, no chat, e daí a sua mensagem vai passar, vai correr aqui na tela, ou também pelo WhatsApp que está aparecendo nesse momento. Você pode contribuir aí, mandando a sua opinião, ela é muito importante para nós. Você já sabe, a interatividade faz parte da RDC TV, então participe, faça parte dessa mesa de discussões. Parabenizar hoje a RDC TV pelo lançamento do RDC TV Esportes, aí, com a apresentação do Paulo Brito. Foi um sucesso de público, tinha muita gente assistindo. Desejo sucesso ao Paulo, aí, a toda a equipe que está junto com ele, o Ribeiro. Em suma, acompanha aí sempre a partir do início da tarde, a partir do meio-dia, aí, RDC Esportes aqui na RDC TV. Nossa programação aí que vai se consolidando. Muito bem, e hoje nós temos uma edição mais que especial aqui do Cruzando as Conversas, porque hoje nós estamos com uma das figuras mais inteligentes, um dos escritores mais profícuos aqui do nosso estado. O professor Percival Pugina é o nosso convidado de hoje. O Pugina está lançando novamente um grande livro, vou mostrar aqui para o Beto. Beto, consegue pegar, Beto? A Tragédia da Utopia, desmontando uma farsa de 60 anos. O prefácio é do grande jurista Ives Gandra da Silva Martins. Nós vamos aproveitar essa oportunidade para falar com o Pugina um pouco sobre esse livro e também sobre democracia, sobre liberdade, sobre utopia, sobre regimes políticos, sobre a política brasileira. E fazendo aqui um introito antes de apresentar os outros dois entrevistadores, eu acho que poucas pessoas podem se equiparar ao Pugina. Eu não estou falando porque ele está aqui, ele sabe que o que eu penso é a absoluta convicção da minha cabeça. Poucas pessoas podem se equiparar ao Pugina aqui no Rio Grande do Sul de terem influenciado tão positivamente tantas gerações como o Pugina influenciou. Ele certamente é a referência intelectual de muita gente boa, de muitas lideranças políticas, de muitas lideranças do mundo liberal, de muitas lideranças do mundo corporativo, de muitas lideranças no âmbito do debate público, e eu me coloco como uma dessas pessoas influenciadas pelo Pugina. Então, acima de tudo, esse é um programa de tributo ao Pugina, que está aqui no programa hoje, para falar sobre a sua obra e tendo aí a sua perspectiva em relação à sociedade, ao país, ao mundo em que vivemos. Então, eu convido vocês a nos acompanharem, porque certamente será uma aula. E comigo estão aqui dois queridos amigos, o jornalista, advogado Kleber Benvenho. Kleber, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, no programa. Guilherme. Eu me inscrevo nessa mesma escola aí da qual tu fizeste parte. Tudo bem, tá aí. Kleber foi Escola Percival Pugina. Exatamente, nosso professor. Kleber, mas nós vamos fazer pergunta difícil para ele. Vamos tentar. O Kleber foi secretário de comunicação do governo José Ivo Sartori e aceitou esse convite especialmente aqui para o programa, e eu fico muito grato por isso. Obrigado, é um prazer. Foi chefe da Casa Civil também? Foi chefe da Casa Civil, é verdade, tinha esquecido. E também o nosso querido colega Silvio Lopes, que está aqui conosco. Silvio, que também é autor de uma quantidade muito grande de livros, em breve está lançando um outro, e participa do programa Atividade, junto com o Pugina, inclusive. Né, Silvio? Às quartas-feiras o Pugina me faz companhia lá com o Silva, né? É isso aí. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e falar sobre a tragédia da utopia, que nos trouxe para a crueldade da nossa realidade atual. Isso aí. Pugina, é um enorme prazer receber o amigo aqui, o professor aqui. Bem-vindo. Boa noite. Bom, eu já começo constrangido por receber essas palavras tão bondosas, tão generosas do Macalossi, o carinho de vocês. Claro que isso faz bem, né? Aconchega a alma. Eu não sei se sou merecedor dessas palavras, mas, enfim, o que eu sei é que eu tenho lutado e sempre lutei para que o Brasil fosse um país diferente e melhor. Eu jamais, em momento algum, me omiti. A partir do momento que eu descobri,
constatei, fiz a experiência pessoal, saber para onde nós estávamos indo, antevi no que ia dar, efetivamente aconteceu o que estava sendo previsto. E a verdade é que quando a gente mostra a verdade para as pessoas, muitas vezes percebe-se que elas preferem a mentira, preferem a farsa, preferem ser iludidos. A verdade às vezes dói, né? E a mentira pode ser mais agradável, né? Suscita sentimentos e às vezes mobiliza sentimentos negativos das pessoas, tornando-as militantes de causas perdidas, né? Então eu percebi que isso estava acontecendo no Brasil e lutei muito. Esse livro tem muito a ver com isso. Muito bem. Pugina, eu vou começar te perguntando, já que esse é um relato de uma viagem que tu fizeste a Cuba. Como é que tu encara? 3 viagens e muita observação. Muita observação. Eu não quero dar spoiler do livro, mas eu gostaria de tratar de temas no início do programa que sejam relativos ao livro. Como é que depois de 3 viagens a Cuba, e eu já li o livro, desse relato devastador que tu faz da ilha, como é que tu encara, por exemplo, uma pessoa que hoje ainda caminha pelas ruas de uma democracia, mesmo com todas as suas falhas, mas de uma democracia, num país onde você pode exercer o direito de opinião, com uma camisa do Che Guevara? E por que há esse fascínio ainda tão evidente? Porque ele morreu jovem. Se ele fosse um velho, né, ele já provavelmente inspiraria muito menos emoções, arrancaria muito menos uis e ais, não? É fato isso. Então ele morreu jovem. Ele morreu por um ideal. Olha, bonito, cara, morrer por um ideal, não? Mas quanta gente morreu por um ideal sem precisar matar os outros pelo seu ideal? Né? E as pessoas não se fixam nisso. E ele era um assassino frio, que efetivamente morreu pelo ideal que ele tinha. Mas ele não tinha o direito de tirar a vida de outros em nome do ideal deles, friamente como fez, né? Então, era uma pessoa de maus sentimentos, e esses maus sentimentos afloram na conduta dele, nos textos que se escreve. Ele era um revolucionário, ele tinha um plano, por ele teria explodido o mundo. As pessoas não sabem disso. Ele queria que as bombas atômicas, que toda a instalação nuclear que estava sendo instalada em Cuba fosse usada contra os Estados Unidos. Isso se refere àquele episódio dos dias que abalaram o mundo? Dos dias que abalaram o mundo. Naquele momento ali, a posição dele era pelo confronto com os Estados Unidos. E claramente admitiu isso. Está tudo relatado e documentado. Tem um episódio dele na ONU em que ele confessa os fuzilamentos. Fusilamos e continuaremos fusilando, porque esta é uma luta a muerte. Pugina, então, aproveitando essa avaliação sobre o Che Guevara, nós sabemos que a esquerda ela consegue transformar, digamos, as coisas ruins como sonho, como ideal, como as coisas, um devaneio e tal. O Che Guevara tem tudo isso aí na juventude, sobretudo, né? Eu sou jovem dos anos 60, nós passamos mais ou menos, trilhamos os mesmos caminhos, né, na mesma época e tal. Por que o Hitler, né, é condenado e não o Che Guevara? Porque o Hitler facilmente perdeu a guerra, não foi derrotado, os crimes que ele cometeu se tornaram visíveis, ao passo que os crimes cometidos em Cuba, uma ilha fechada, com segurança permanente, com espionagem interna da população e tudo mais, os crimes praticados lá são escondidos. Ninguém sabe hoje, pelo menos aqueles que... As pessoas, para saber, só tem que estar em contato, como eu estou, com os círculos locais que me mandam informação. Eles estão prendendo gente diariamente. Tu ainda mantém esses vínculos, sim, professor? Sim. Eles estão prendendo gente diariamente. Não é assim como já foi, prende o dissidente por 30 anos e deixa 30 anos na cadeia. Não tem progressão de pena, né? Não tem progressão de regime. Mas eles prendem por 4, 5 dias. Deixa o infeliz lá, está vendo como é que é? Te aquieta, não faz mais, não escreve mais, não protesta mais. Isso acontece permanentemente. Eu lembro, agora não faz muito tempo, houve uma renovação no comando do regime e na posse do novo títere,
As Damas de Branco, que são um movimento de oposição lá, foram bastante perseguidas. Perseguidas, fecharam, prenderam algumas. Gina, eu acompanho a tua obra, tenho 41 anos, há uns 30 anos, há uns 20 anos bem, e nesse tempo todo, tu disseste aí, tu anteviste, né, a ascensão e queda da esquerda, do marxismo em toda a América Latina, que foi o que aconteceu, e nesses 30 anos tu falaste da tragédia dessa utopia. Só que talvez essa utopia seja, de toda a trajetória da esquerda latino-americana, a que mais tenha resistido. A do Brasil acabou de desmoronar, pelo menos em alguma medida. Por quê? A base central da manutenção do regime cubano é a falta de informação, é a arma, é o patrocínio internacional. Qual é a base que realmente mantém o regime de pé? Olha, o esquerdismo que temos aqui, que opera é capaz do regime todo o venezuelano Ocidente cair e o de Cuba se mantiver. Sim, exatamente. O esquerdismo funciona em cima da construção de narrativas. Essa palavra está aparecendo muito e vocês vão ouvir, nossos telespectadores vão ouvir muito falar dessa história de narrativa. Que outra coisa não é do que uma versão conveniente dos fatos, né? Fatos reais. Sobre eles se cria uma coisa chamada mentira redonda ou pós-verdade, que é uma interpretação daquilo em conformidade com a conveniência daquele que conta os acontecimentos, né? Cuba favorece muito isso, dado o seu caráter insular. Mantém os dados referentes a Cuba não são divulgados, e os que são divulgados não são confiáveis, porque o regime joga inteiramente com estes instrumentos, que são os mesmos usados pela esquerda daqui, apresenta as coisas sempre de uma forma para conduzir o informado na direção que lhes convém, e fazem isso sem nenhum constrangimento, porque todo esquerdista, pelo menos aquele esquerdista de raiz, né? Tem os Nutella, né? Ele tem uma relação com a finalidade da sua ação, determinando o seu sentir e as suas palavras. Para ele o que importa é saber que lá na frente ele vai ganhar, porque ele acredita no que Marx disse. Aquilo que nós cristãos dizemos não ter mais, eu venci o mundo, eles têm em relação a Marx, como se Marx tivesse dito. Não se preocupem, porque o marxismo e a marcha para o comunismo, para o socialismo é irreversível na história. Então, eles não perdem nunca, eles perdem uma batalha, eles não perdem um jogo político, eles perdem uma eleição, mas o jogo continua. Eles não se entregam. Mas a ex-União Soviética, nós sabemos muito bem que ela há muito tempo, já na década de 60, o golpe militar que houve aqui, a Revolução Militar, ele foi naturalmente uma forma de estancar digamos assim, a pretensão já daquela época da União Soviética de fazer com que a América Latina fosse tal qual eram lá a União Soviética e seus satélites, né? Esse processo todo ele acabou abortando no Brasil, no Chile e tal. Eu te pergunto uma coisa, hoje o Putin, ele representa, digamos, ainda este ideal da União Soviética de se reconstruir fora de lá, quer dizer, fazer aquilo que não conseguiram fazer na década de 60 hoje, com tudo que está acontecendo no Brasil, na Argentina e nesses países que, de certa maneira, estão recobrando um pouco mais do conservadorismo? Só para completar a pergunta do Silvio, nota-se a influência cada vez maior da Rússia, do Putin, na Venezuela, do Nicolás Maduro. A Rússia é imperialista. É imperialista. A gente visita cidades, São Petersburgo, visita Moscou, percebe o espírito, percebes ali o espírito imperial, das cidades imperiais. Quando você visita uma cidade imperial, você sente o tipo de cultura que se enraizou ali. Essa é visível nas edificações e tudo mais, né? Então,
E isso hoje continua presente, a meu juízo, continua presente na Federação Russa. Acabou a União Soviética, mas a Federação Russa continua tentando cumprir o mesmo papel, a mesma influência e o mesmo confronto, na medida do possível, com o Ocidente. Claro que hoje perdeu um pouco das unhas e dos dentes, não existe mais o Pacto de Varsóvia e eles não dispõem de força bélica para... O processo da globalização... Mas nem é esse, mas o meio usado é o meio da cultura. Sim, o processo de globalização, que no começo, eu me lembro da década de 70, quando se falava em globalização, abertura de mercados, queda de fronteiras, a esquerda era muito contra isso. Hoje se vê que os empresários, de uma maneira geral, primeiro os grandes empresários, eles têm resistência à globalização. E a esquerda passou a adotar a globalização como uma forma de penetração em outras partes do mundo. Tu achas que a globalização hoje é favorável a esse movimento ou não? Olha, eu não tenho essa a convicção em relação a qualquer das duas alternativas. O que eu vejo é que os regimes de esquerda são sempre fechados. Eles são fechados. Eles podem fazer um discurso de abertura, mas a natureza deles pede o fechamento. Eles precisam ter controle, ter controles internos. Isso em Cuba é evidente. Né? Isso eu gostaria de puxar, esse ponto, já que a pauta desse primeiro bloco é mais em cima do livro. Durante muito tempo a esquerda fez um discurso muito forte em relação ao bloqueio, chamado bloqueio americano em Cuba. Esse bloqueio tem algum efeito real em Cuba? Você acha que a abertura de mercado com Cuba facilitaria a queda do regime, como foi pretendido durante o governo Obama, ou a posição agora do governo Trump de rever esse acordo é mais adequada e o melhor é deixar Cuba em isolamento, como muitos defendem? Olha, aqui nesta mesa, certamente, eu e o Silvio nos criamos ouvindo falar dos americanos, que drenam os recursos, os Yankees, que drenam, nós somos pobres por causa dos Yankees, por causa das empresas americanas, da remessa de lucros das empresas americanas, etc. Dizer, uma execração em relação aos Estados Unidos e ao papel das empresas dentro do sistema econômico, especialmente empresas estrangeiras. O estrangeiro atrapalha a vida do país. Aí Cuba faz uma revolução em 1959, tem uma ideia, na data em que Fidel Castro e os seus entraram em Havana, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Isso dá para dar uma ideia do tempo decorrido sob o mesmo regime. Não? Bom, aí em 2 anos eles acabam com as propriedades privadas, se apossam de todas as propriedades estrangeiras do país, acaba, consequentemente, a remessa de lucro, se livram dos americanos e quebram. Ou seja, eles cumpriram toda a receita que eles indicavam para os países periféricos do continente. O curioso é que quando o movimento liderado pelo Fidel Castro se insurgiu, em Sierra Maestra, eles, no início, de forma incipiente, quando o movimento era muito incipiente, eles ainda não se declaravam exatamente comunistas, né? E meio que engambelaram até os americanos nessa história. Claro. Sim, eles conseguiram financiamentos em Nova York, conseguiram um apoio muito grande. Pugina, e no factual, esses teus círculos de informação que tu tens lá? Não vai entregar ninguém, né? Os caras vão sabe que é um troço complicado isso, né? Alguns nomes eu citei porque, enfim, como eu conto aí no livro. Você não vai voltar mais lá, né? Você vai voltar mais lá. Não vai voltar mais lá. Olha, durante um bom tempo eu pensei isso exatamente, né? Depois acabei voltando. Mas eu imprudentemente fiz contato com dissidentes. E senti o que é, em seguida senti a resposta do regime, né? Então eu passei por apertos. Mas eu queria te perguntar o seguinte. A partir dessas informações que tu tens e da tua observação, alguma chance
de balançar o regime? Quando se foi o Fidel, parecia que isso pudesse acontecer, isso durou mais ou menos uma semana. Um pouco também a minha primeira pergunta, em que pé está calcado, qual é a pedra principal desse regime para ele ser tão inatingível assim e se manter durante tanto tempo? De um lado, a propaganda internacional que vende a ideia de que Cuba é um país coitado, que está submetido a um bloqueio, e a palavra bloqueio substitui a palavra embargo com muito mais vigor e transmite a ideia de que os navios americanos estão parados, né, bloqueando o acesso a Cuba. Para entrar em Cuba tem que pedir licença para os Estados Unidos. Não tem nada disso. Cuba tem problemas de abastecimento porque não tem dinheiro para comprar, como não tem dinheiro para pagar dívidas do Brasil. É um país quebrado, tem uma economia que não funciona. A única coisa que funciona em Cuba é o mercado paralelo. Porque o mercado, numa economia comunista, é uma coisa que não existe. Não há mercado quando o governo controla as mercadorias e os preços. Agora, o mercado paralelo não. E esse é o que funciona. É deste mercado que a maior parte das pessoas vive e se alimenta, inclusive roubando do governo aquilo que pode. Como todo mundo é funcionário público, todo mundo tem, de algum modo, acesso a alguma coisa do Estado ao redor de si, ele dá de mão e comercializa isso para alimentar a sua família. Lida bem, especialmente as nações democráticas, lidam bem com Cuba? Ou deixar o regime se autodestruir organicamente, isso um dia vai acontecer? Ou precisaria uma ação mais incisiva e até mesmo militar? Mas é quase impossível ver que o Papa não fez isso. Há um certo constrangimento, ou uma certa proteção, um apadrinhamento, uma coisa esquisita em relação ao regime cubano. Força da propaganda internacional, né, que apresenta o regime como sendo uma realização, né, como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, a realização do plano de Deus na Terra está acontecendo por Deus Nosso Senhor. O cardeal de São Paulo, falecido, disse isso. Quando a Revolução tinha 30 anos, passaram mais 30. E 30 anos atrás a Revolução era mais dura do que hoje. Não, há 30 anos atrás as coisas eram 30 anos mais novas. Hoje são mais 30 anos mais velhas. Agora, esse processo da narrativa é um processo que foi globalizado, né? Porque, por exemplo, é o seguinte, eu tenho meu neto estuda num colégio aqui no Cristal, nós já falamos sobre isso pessoalmente. E lá ensinaram para ele veio falar comigo porque, sabe, minhas posições e tal, e ele também tem um certo discernimento intelectual. Embora aos 14 anos. Ele disse assim, vô, sabe que o professor de geografia ensinou lá que a Venezuela está assim porque houve um bloqueio que o Trump estabeleceu contra o Maduro. Olha, o Maduro, acho que o Trump nem era presidente, né? Quer dizer, então eles acusam, essa narrativa de acusar o imperialismo, né? Como diz, o Dom Paulo Evaristo Arnes dizia isso, mas ele está completamente contra, em primeiro lugar, as grandes encíclicas, né? Rerum Novarum, etc. e tal. Todas as grandes encíclicas que eu conheço, a Igreja Católica no Brasil é contrária. Do ponto de vista prático, ela prega o contrário. É verdade. Isso aí é uma coisa que me dói muito como católico, né? Saber que isto é assim. Mas olha, perseguiu os católicos, a teologia da libertação os padres. Porque a primeira coisa que eles fazem, os comunistas sabem perfeitamente bem, não precisava nem ler Gramsci para saber que no momento em que tu vai bater no Ocidente e querer conseguir espaço, tu tens que destruir a igreja, tu tens que destruir a família, tu tens que destruir as liberdades de comunicação e de expressão. Aqui se tentou fazer, né? Exatamente. Por outro lado, normalmente, quem tenta fazer isso bate de frente com os cristãos. Mas esse enfrentamento não houve em Cuba, eles não deram chance porque eles começaram a prender e a matar. Né? E isso foi tornando o povo cubano cada vez mais prisioneiro. E não há tu mantém contato com lideranças
dissidentes dentro de Cuba. Não há nenhum movimento insurgente mobilizado, não há espaço nisso. Quer dizer, o Partido Comunista se alastrou dessa forma na sociedade de maneira tão abrangente que não haja espaço para nenhum tipo de tentativa de extensão do regime. Que seria o quê? O povo desarmado. O Estado armadíssimo. Tentou fazer aqui. O Estado policial armado, controlando os passos da sociedade no quarteirão. Qual é a população de Cuba? 12 milhões. Tem 6 milhões de soldados que estão, um para cada um. Eu não sei bem qual é o tamanho, mas não deve ser uma coisa assim muito distante disso. Então, o Estado policial, o Estado militar, de uma população atemorizada, que faz mal. E olha, eles têm lá uma coisa que caiu na tradição jurídica do Ocidente há muito tempo, que é estender os danos decorrentes de uma condenação qualquer sobre os membros da família. Sim. Bate na tua mulher em casa. É assim, né? Donos do dinheiro, donos da informação, donos do poder e donos das armas. Não tem como dar certo. Dono das fronteiras. Donos das fronteiras, que é a água. Eu senti, eu passei por momentos lá, e conto isso no livro, que por Deus, se eu estivesse... Era tal o meu susto saber onde eu estava metido, que se houvesse fronteira seca, eu tentaria cruzar. Tu se jogaria numa jangada daquelas feitas de... Não, também tanto assim não. Né? Mas se pudesse sair para ir até um aeroporto perto, ali pegar outro avião, eu tinha feito. Mas quem disse que está muito satisfeito com o regime cubano já há mais de 60 anos são os milhares de tubarões do Caribe sim, também que têm se alimentado. Infelizmente, eles não comem alimentados por cubanos. Na apresentação do segundo livro, da segunda edição, que tu não tinhas noção do perigo que tu corrias nessas tuas viagens. Fui imprudente, assim. Mas tinha perigo real, tu que estava lá. Como é que o regime te abordou lá? Como é que tu entra? Conta uma dessas. Como é que tu sai? E tu pretende voltar a Cuba? Outra pergunta junto com essa. Como eu fiz contato com os dissidentes, os telefones deles estavam grampeados. E aí eu falei para alguém que amanhã eu vou falar com fulano, depois eu vou almoçar com Beltrano. Você falou com eles? Você falou com eles? Sim. E como? Por telefone. Pero si estão pinchados. Seguramente estão seguindo o senhor. Pois nós sabemos. E eu constatei que sim, porque eu estava num restaurante conversando com uma dessas pessoas e entraram dois. Essa história é interessante. Entraram dois com uma câmera antiga, largaram em cima do balcão, apontaram para a nossa mesa e puff, gravaram nosso almoço. Que beleza, hein? Olha, mas corria um fio dele. Pelo pescoço, claro, tinha medo. Claro. Poxa, saí dali e fui para a embaixada. O fato de tu entrar lá, de tu sair, né? Deixar de tu sair, né? Uma coisa é o seguinte, uma coisa assustadora. É uma coisa que sempre muito me chamou a atenção. Eu tive na minha cadeira de economia, depois quando eu fiz meu mestrado, economia internacional, que é uma coisa fantástica, eu estudo os instrumentos todos. Por que esses organismos internacionais tipo ONU, claro, eu sei que tu vai me dizer que eles estão completamente aparelhados, então mesmo, né, pela esquerda, eles não tomam uma providência mais dura, né, sabendo que é um regime cruel, assassino. Silvio, né? Cuba faz parte do Conselho Claro, de Direitos eu sei, exatamente, é onde eu queria chegar, Quer dizer, como é que esses organismos têm E aí qualquer coisinha que o Bolsonaro faz aqui, eles querem mandar, tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, eles são rápidos, né, e exigindo isso e aquilo. E por que não fazem isso? É por causa disso, né? Olha, eu quando ouço, por exemplo, sem nenhum endosso, né, ao que aconteceu no Brasil, mas quando eu ouço esse pessoal falar dos crimes bárbaros da ditadura dos anos de chumbo no Brasil e defender o regime cubano, olha, sanguinário, tem que ter muita coragem. Gino, os papas não foram muito doces com o regime durante esses anos todos? À exceção de João Paulo II, minha resposta é sim. João Paulo II não foi. Especialmente o atual, me parece. Especialmente quando o Papa Francisco foi, inclusive os grupos católicos, as pessoas com quem tenho contato estavam lá e tentaram falar com ele, contam que ele não as quis receber.
Quando eles foram levados em ônibus juntos para o local da missa, né? E ficaram controlados pela polícia ali para não saírem de onde estavam. Esse é o estado policialesco cubano. Tu vai para a missa e o cara está de olho, e o Estado está de olho em ti. Como é que tu vai falar que aquilo é uma democracia? Como é que podem dizer que aquilo é uma democracia num país onde não tem oposição, não tem um partido que represente, não tem um voto dissidente, divergente da Assembleia Nacional? Todos são do partido. Pudina, por que a utopia sempre acaba em ditadura? Pode acabar também num fracasso, não? Aliás, vai acabar sempre num fracasso. O problema da utopia talvez se expresse no fato, né, aquela frase que foi muito usada, o Frei Beto repete muito, né? Para que serve a utopia? Quando eu me aproximo, ela se afasta, porque ela não é atingível. Para que serve? Se eu avanço e a utopia segue, eu avanço e a utopia está lá no horizonte mais longe, eu avanço. Ela me faz caminhar. Né? É dito, isso é muito repetido por aí. Mas que diabo, quer dizer, tu está vendo que está te levando para o buraco. Para o brejo. Está vendo que está te levando para o brejo. Tu está virando um boneco de salto e dissolvendo na água da tua utopia. Que ele está comendo todos os valores pelos quais tu supostamente terias apreço. E tu continua caminhando, mas isso é de uma insanidade. Né? Ou seja, é esta perda do senso da realidade. Imagina, o Bertolt Brecht dizia o seguinte, ele, que era um esquerdista, sabe muito bem, né? E ele dizia o seguinte, que ele diferenciava a utopia dos sonhos. Ele dizia, nós não podemos pensar muito na utopia, mas no sonho. O sonho é coisa realizável, e o sonho é uma coisa boa. Tanto é que ele dizia assim, o homem que sonha um dia é maravilhoso, o homem que sonha um mês é muito mais maravilhoso. Agora, o homem que sonha sempre é indispensável para a sociedade. E ele diferenciava essa questão da utopia do sonho. Então, nós temos que percorrer o sonho e rejeitar a utopia. Exatamente, porque sabidamente a utopia não é alcançável. E para construir a utopia, aí começam as pequenas e as grandes violências, as pequenas e as grandes corrupções. Porque as pessoas acham que corrupção, e também essa corrupção existe lá, a corrupção do dinheiro no bolso, da coima. É do homem, né? Até que a elite do Partido Comunista vive muito bem. Vive muito bem. Mas o pessoal daqui, né? Está todo milionário, bilionário. Sempre, eles fazem a revolução, mas não vão para o chão de fábrica, né? Sempre para o escritório. O socialismo sempre no dos outros. Pugina, desculpe, Estados Unidos lida bem com a ditadura cubana? Ele se atrapalha. Porque ao longo da história... Ao longo da história, se atrapalha. Porque, e aí é importante lembrar o seguinte, o povo cubano é um acréscimo para entender o pobre, infeliz e maravilhoso povo daquela terra. Aqui no Brasil, as pessoas que elogiam o regime cubano, elogiam e são fãs do regime cubano, dos mitos que o regime construiu. Fidel Castro, Che Guevara, o Raul Castro. São fãs disso. Não falam nunca no povo cubano. Não são amigos do povo cubano. Como não são amigos do povo venezuelano. Porque se fossem, não apoiariam aquele ditador maluco, né? Aquele Napoleão de Hospício. Não fariam isto. É uma sintonia exclusivamente política e ideológica, que isto resume praticamente tudo que essas pessoas têm na cabeça. Podem ficar bravos comigo, mas vocês não gostam do povo da Bolívia, vocês não gostam do povo venezuelano, não gostam do povo cubano, vocês gostam do regime. E é por isso que é perigoso entregar poder político para quem tem estas afeições. Ô diabo, vou querer isso para o Brasil? E quando estiveram no poder, não conseguiram talvez suficiente apoio político interno para conduzir todo o seu plano, mas o Itamaraty foi transferido para o Departamento de Relações Internacionais do PT. Pugina, uma das coisas que eu mais ressalto... Nós vamos ter que fazer intervalo.
Esse papo tá maravilhoso, não poderia deixar de ser com esta bancada e com este entrevistado. Mas nós vamos ter que ir para o intervalo e nós pedimos para que o público que está na nossa audiência continue conosco. Na volta nós vamos falar sobre política, vamos sair um pouco de Cuba, vamos ir para o Brasil. Pugina, Chico, pega aqui. O Pugina está lançando esse livro aqui, relançamento, A Tragédia da Utopia, desmontando uma farsa de 60 anos, está na tela, na verdade. E tem sessão de autógrafo amanhã, dia 9 de julho, a partir das 18 horas ali, no Praia de Belas Shopping, Porto Alegre. Obrigado aí pela produção, aí por ter colocado o convite na tela. Vamos fazer um intervalo, voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC TV, com Cruzando as Conversas. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Quero mandar aqui um abraço para o Luiz Carlos. Nós tivemos antes lá na Galeazzi, que estava hoje fazendo uma grande confraternização de aniversário. Estava cheio de gente lá. E eu desejo todo sucesso à empresa, ao Luiz Carlos e a toda a sua equipe, que nos recepcionaram muito bem. Deve estar rolando festa lá até agora. Mas de qualquer modo, eu dei um pulinho lá, depois tive que vir para cá para apresentar o programa. Mas fica aqui o meu abraço e meu parabéns aí para essa empresa. Certamente um referencial aqui para o nosso estado e um modelo de desenvolvimento que todos devem seguir. Estamos aqui com o grande escritor, arquiteto, Percival Pugina, que está falando sobre o relançamento do seu livro A Tragédia da Utopia. Amanhã tem lançamento lá no Shopping Praia de Belas. Tá aí o convite para quem quiser ir, né? E junto conosco na bancada temos o Kleber Benvenho, que é sócio proprietário da Critério, foi secretário de Comunicação e da Casa Civil do Governo Sartori, jornalista, e também o nosso querido Silvio Lopes, que além de jornalista, escritor também é apresentador aqui, junto com os Silvas lá no Atividade. Isso aí. Muito bem, Pugina. Diga. Vou botar um pouco para aliás, o Silvio vai fazer pergunta, então eu deixo para o Silvio. Bom, eu quero aliar a ti também, dar um abraço no Luiz Carlos Camargo, né? 40 anos da Galeazzi. Estivemos juntos lá, né? Tu ficasse lá, tinha muita gente. A gente nem se viu lá, né, Silvio? Comeu aquele camarãozinho legal lá. Estava maravilhoso, com um molhinho doce, que estava sensacional. O prefeito chegou, deu um abraço nele e veio embora aqui para o programa. Mas, Pugina, no ano passado tivemos uma eleição que, para mim, assim, nós tivemos a oportunidade de conversar isso lá no programa do Silvas. Ele foi uma eleição que nós nunca tivemos no Brasil. Por quê? Por que eu digo isso? E que nos livrou do pior. Na eleição do ano passado, o que foi ressaltado foi a ideologia que estava atrás dos partidos políticos, das propostas. E para mim, pela primeira vez, esta ideologia que nos salvou, que nós conseguimos mostrar para onde é que nós estamos indo e a forma como nós poderíamos evitar isso para que não tivéssemos um mal pior para esse país. Ou seja, o Bolsonaro significou, ou seja, esse rompimento deste processo de comunização. E tem muita gente que não gosta de falar em comunismo, mas o comunismo existe, ele está latente, está louco para saltar de novo. Então, muito atento, tem muita gente aqui, muita gente boa, que eu sei que nos jornais aí não existe comunismo. Existe sim, e eles nunca deixaram de apostar em tornar a América Latina como foi a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu te pergunto o seguinte, foi decisiva essa ideologização da eleição do ano passado para isto? Ela foi importante para o resultado da eleição, mas eu daria alguns passos para trás, para explicar como eu vejo o ano de 2018 e as mudanças que aconteceram. O Brasil passou por uma grande revolução, a política brasileira passou por uma grande revolução com o advento das redes sociais, que são acusadas, são desprezadas pela parte expressiva da mídia, que considera que são bandeloucos, são os agitadores. Como qualquer segmento de mídia tem uma parte de loucos e aproveitadores. São babélicas, são caóticas, enchem de desaforo, palavrão, é um espaço, não é para... todo mundo sabe de que eu estou falando. Mas serviram para uma coisa. Foram juntando as pessoas por afinidades.
juntando as pessoas por afinidades, em pequenos círculos, dá para desenhar, quer que eu desenhe? Pequenos círculos, e as pessoas foram se reunindo. Quantas vezes cientistas políticos te disseram ou disseram para vocês que, olha, não dá para confiar muito na informação que vem da experiência na rede social, porque lá tu está falando para os teus. Não é isso? Tu não está fazendo um processo de convencimento lá para fora. Tu está falando com os teus. Então está todo mundo mais ou menos de acordo. Bendita homogeneidadezinha que possa acontecer, porque esta homogeneidade acabou juntando os bons brasileiros, os brasileiros que querem que nasça um Brasil diferente das urnas, que nascesse um Brasil diferente das urnas. E eles agregados em grupos com as próprias redes sociais, eles venceram a eleição pelo simples fato de que os bons são mais numerosos que os maus. Isso, felizmente, na humanidade inteira é assim. E o resultado da eleição, a meu juízo, tem muito a ver com isso. Esta agregação dos bons contra aqueles que estavam levando o Brasil por um descaminho completo. Então quer dizer que dá para escrever não, agora um livro que completa o teu último. Assim, a tomada do Brasil pelos maus brasileiros. Sim, agora tu vai escrever um chamado A Retomada do Brasil pelos bons brasileiros. Olha, mereceria a salvação do Brasil. Realmente mereceria contar esta história, pelo menos na perspectiva em que eu a vejo. Mas aí merece e se exige uma outra reflexão. Está contente com o Congresso, meu amigo? Você que está em casa assistindo, está contente com o Congresso que foi eleito? Pô, passou uma vassoura que tirou 47% dos que estavam lá. Diminuiu as bancadas dos partidos majoritários que estiveram participando dos governos desde o tempo do fim do governo Collor. Os mesmos partidos se mantiveram lá. Vieram, foram com o Fernando Henrique, foram para o PT, foram com o Temer, estavam sempre na base do governo. Esses partidos foram varridos junto com parcela expressiva das bancadas dos partidos da esquerda. 3 meses depois, meu amigo, 3 meses depois, o senhor e a senhora que estão nos assistindo, estava recomposto o Centrão. Se agregaram os maus e compõem hoje uma força política. E, para meu espanto, setores da imprensa que antes criticavam o Centrão pelas negociações que exigiam. Olha, todo este longo período, com estações de rádio, com cargos, com dinheiro, com recursos, com corrupção, estabeleceram verdadeiros feudos eleitorais em partes expressivas do território nacional, criaram verdadeiras casas reais em alguns estados da federação, em que o chefe de família é um governador, o filho é senador, a mulher é não sei o quê, deputado federal, papapá, tudo à custa do nosso recurso, financiando campanhas eleitorais desse pessoal. Estão contando, chegaram com outra cara, mas o grupo que manda hoje no Congresso Nacional chama-se o Centrão. E a imprensa que os criticava antes, agora critica as manifestações desta sociedade agregada, organizada, que sai para a rua porque não confia nas instituições brasileiras e percebeu, graças a Deus, percebeu que algumas coisas, quando a sociedade se manifesta ruidosa, mais disciplinada, civilizadamente, politicamente, exercendo a sua cidadania nas ruas, algumas coisas que não iriam acontecer, acontecem, e algumas coisas que iriam acontecer, deixam de acontecer. A sociedade percebeu que ela tem um poder Pugina, político. eu queria te botar um pouco como... Mas com isso, só para encerrar, eu estou dizendo que esse modelo político não funciona. E a prova foi dada nesta eleição. Eu queria te colocar um pouco como personagem desse ciclo histórico aí. Pelo menos o Guilherme lembrou bem no começo do programa, muito claramente aqui no Rio Grande do Sul e até no país todo, tu foste um dos que há 30 anos dizia que isso tudo ia acontecer. Teve um papel relevante de análise desse cenário todo, contrariado, apanhando, sendo carimbado por diversos setores, alguns por divergência, outros por covardia, por conforto, era mais confortável
confortável estar contra as tuas opiniões. Então, o primeiro papel de analista. Segundo, o papel de formador, de alguém que foi para o combate. Foi para o combate como? Formando opinião, né? Seja na imprensa, seja catequizando, dando muito curso, fazendo formação. Vários agentes políticos, o Guilherme também falou isso no começo, que estão aí, vieram da tua influência. Agora, desde 2013, tu subiste nos caminhões de som, que era uma coisa até meio contra a tua natureza, quem te conhece, botou o bonezinho, foi pra rua, né, manchou essa pele aí. O que eu quero dizer com o que eu quero Saiu do claustro. Saiu do claustro dos teclados, né? E foi pra rua, quer dizer, esse personagem passado esse turbilhão ainda não, no meio desse turbilhão, tá feliz intelectualmente, como sentido de vida, com o que conseguiu entregar? O que tu espera ainda mais aos 70 e poucos anos? Bom, a menção ao fato de ter subido no caminhão, olha, eu fui candidato algumas vezes, jamais participei de um comício. Eu tinha horror de comício. Mas de repente eu senti exatamente isso. Quer dizer, este país estão acontecendo coisas aqui que farão com que este país mude. E aí eu digo, não, eu não posso ficar no conforto. Eu vou para a praça. Aí da praça me chamaram para o caminhão, e aí eu subi até em caminhão de bombeiro. Eu estava te gostando. Eu vou dizer uma coisa, eu estive em alguns desses caminhões com o Pugino, principalmente na época do processo de impeachment. E é impressionante aqui em Porto Alegre o respeito e a admiração que as pessoas têm pelo Pugino, porque tinha lá, tinha 70 mil pessoas, sem brincadeira. Na hora que o Pugino falava, o pessoal ficava em silêncio. Isso Silêncio sempre foi pro assim, Pugino. na história As dele. pessoas sabem que ali estava uma pessoa que modificou em termos de análise, de perspectiva, de entendimento. Mas o Pugino é uma figura rara. pessoa. É uma figura rara no país e aqui. Veja bem que a grande imprensa, eu trabalhei na grande imprensa, trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Globo, no estado de São Paulo, e esses grandes jornais e as grandes emissoras de televisão, porque nós sabemos muito bem que eles têm um posicionamento dúbio, né? Na verdade, eles abraçam sempre aquilo que dá mais dinheiro. Esse é o primeiro programa que a gente se dedica a falar bem em alguém. Tá mudando, então, tá mudando. Então, na verdade... E é mais difícil ficar interessante o programa. O Pugino é tão pródigo, falar com ele, ler os livros dele, conversar com o Pugino, saber o que ele pensa das coisas, da política, da economia, do país, essa visão de mundo que ele tem, que é uma coisa que nos choca muito a mim, particularmente como amigo do Pugino, como leitor do Pugino. Ele não tem espaço na imprensa do Rio Grande do Sul. Já teve espaço, mas não tem mais por quê? Tem espaço aqui? Como não? Sim, não, eu estou dizendo a imprensa, literalmente, imprensa escrita. Tá? A imprensa escrita aqui, o Pugino não tem espaço. Por quê? Porque ele é bom. Então a imprensa foi instrumentalizada. Hoje, lamentavelmente, tem colegas meus que trabalhavam na Rádio Guaíba, na Folha da Tarde, hoje colunistas de alguns jornais aqui, que literalmente se penderam para um lado, só um lado, que é o lado da esquerda, né? Esta é uma imprensa marrom, né? É uma imprensa que destruiu assim, o bom jornalismo, porque nós somos de uma origem, mas do bom jornalismo, que a gente discutia, tinha independência para dizer as coisas. Hoje não. Então hoje nós estamos submetidos a isso. Lamento, Pugino, que tu não tem esse espaço, né? Como disse o Clóvis aqui, tu mesmo, Guilherme, lamento que o Pugino teria muito ainda a oferecer para nós, porque certamente, como tu falaste, Beveno, ele fez com que muitas pessoas trilhassem esse caminho, mudassem um pouco a sua visão do mundo, exatamente vendo esse mundo maravilhoso a partir do iluminismo, né? O Pugino que nos deu a questão das liberdades individuais, a questão da economia de mercado, e os países que desenvolveram trilharam esse caminho. Eu escrevi 21 anos para o Correio do Povo. Comecei a escrever ainda no jornalão, quando o Correio era grandão, 21 anos. Depois fui contratado pela Zero Hora para a edição dominical, né, e escrevi ali mais 10 anos. Eu só assinei esse jornal aí porque tu escrevia lá. Mas eu acho que eu incomodava. Né? Claro, inclusive dentro do jornal, né? Eu incomodava mais dentro do jornal do que fora. Eu não ia lá. Não precisa mais, né? Nunca precisou. Mandava e-mail, não? Então não precisava ir. Comunicação por e-mail. Então, pessoalmente, eu não incomodava ninguém. Agora, que os meus textos incomodavam, isso eu sou forçado a reconhecer, porque era muita divergência em relação ao alinhamento da maior parte dos demais colunistas.
né, que não gostavam do contraditório. Esse é um tema que me causa muito interesse, porque afinal de contas eu sou do jornalismo e eu gostaria de saber qual que é a sua avaliação em relação a esse trabalho e por que nas redações, e é basicamente disso que nós estamos falando, existe um mundo à parte que não é necessariamente ligado com o dia a dia do cidadão, que na média é muito mais conservador do que aquilo que nós poderíamos dizer assim, o nível médio dos jornalistas. Aí é preciso entender o seguinte, eu vou usar uma expressão que muita gente não gosta, para mim ela guarda uma relação muito estreita com a realidade, que é a guerra cultural. A gente fala em guerra e as pessoas pensam, pô, não, eu não gosto de guerra. Não, guerra nunca mais. Guerra gera estresse, rupturas no tecido social, né? Mesmo uma guerra cultural. As pessoas não gostam. Só que tem uma coisa, nós estamos em guerra cultural há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. E uma guerra totalmente assimétrica, em que tu tens um lado ativo e um polo passivo. Tu tens um polo que bate e um polo que apanha, um polo que avança e um polo que recua, e que não sabe que está em guerra, que acordou para a guerra recentemente em função, mas isso é muito recentemente em função das redes sociais. Então, na guerra que foi traçada, que foi desenhada para acontecer, e usando a analogia militar, todas as cabeças de praia que são tomadas num processo de invasão, de ocupação de espaço, foram entregues. E essa cabeça de praia da educação foi a primeira a ser tomada. E entraram como quiseram e foram para o ambiente acadêmico e criaram ali as suas casamatas. Gramsci funcionando, mas de uma forma que arrasadora, porque não encontraram resistência. Agora é que nasce um movimento aí, Docentes pela Liberdade, que sentiu que... Bem de levezinho. Sentiu que a coisa estava feia, né? Tentando organizar-se nacionalmente. Mas a cabeça de praia da comunicação foi sendo tomada, ou não? Cabeça de praia dos sindicatos. Cabeça de praia da Igreja Católica, da minha igreja, com dor no coração, mas entraram de cima para baixo, de baixo para cima, entraram no seminário, entraram na CNBB. A CNBB se tornou parceira do seu inimigo há 40 anos. É uma história de amor. A CNBB é a CUT de Batina? Teologia da Libertação embebida em água benta. Pugina, mas em algum momento tu revelava pessimismo, projetava pessimismo. Desde 2013 o poder mudou de mão no Brasil, começou a mudar de mão no Brasil acentuadamente nos últimos anos. Teve um contrafluxo a essa dominação cultural, essa guerra cultural. O outro lado ensaiou umas espingardinhas de pressão e algumas acertaram no alvo. Tu esperava que tu ainda fosse ver isso? Isso te gratifica? Muito. Eu espero que um dia, né, a própria Igreja Católica no Brasil, a CNBB, acorde para o mal que fez. Não só porque os perderam... Tu consideras, Pugina, que esse fluxo de católicos que está saindo da Igreja Católica no Brasil, indo para as igrejas neopentecostais, se dá pela ideologização excessiva da Igreja Católica no nosso país? Também por isso. Há outras razões do discurso pastoral, da multiplicação dos pontos de igreja que se disseminam com uma velocidade muito grande. A igreja é muito mais cuidadosa em relação a isso. Eu fui católico durante 55 anos. Eu só não fui padre, às vezes eu conto que eu não fui padre porque disseram que eu tinha que botar batina e deixar de levantar a saia. E aí eu preferi, né, não botar batina, né? Mas, na verdade, é o seguinte, eu estou lançando meu livro, tu sabe que eu tenho 5 livros escritos, estou lançando o meu agora em outubro, que é Brasil, Capitalismo e Religião, que toca exatamente nisso. Eu percebo que a Igreja Católica, ela deixou de amparar, de acolher espiritualmente o seu fiel. Uma parte é fundamental nisso, que as igrejas, não só neopentecostais, mas as igrejas evangélicas, de modo geral, que tem a raiz no protestantismo de Lutero. E essas religiões,
E esse é o foco desse livro aí, exatamente o assunto por isso que eu trago, é exatamente isso, que elas mostram o evangelho da propositividade, ou seja, do protestantismo de Calvino, que nós viemos aqui para ser feliz, para ter vida e vida com abundância, e nós temos que fazer, nós construir a nossa vida. A Igreja Católica, pela piedade e a caridade, ela prega exatamente o contrário, ela usa os pobres. E aí, por isso que ela se identificou muito com a esquerda e com o PT no Brasil. Ela usa os pobres não para tirá-los da pobreza, mas como instrumento de dominação. Esse é o tema do meu livro. Isso não, eu te diria assim, isto não é a Igreja Católica. Isso que tu descreves não é a Igreja Católica. Isso é setores da Igreja Católica influenciados por uma leitura marxista da vida social. É aquele marxismo embebido em água benta, que se chama Teologia da Libertação, que pauta as ações da CNBB há tanto tempo. Aliás, sobre isso, uma observação que ninguém pode contestar. Olha, se há um partido que é rigoroso no combate aos seus adversários, é o PT. Não? O PT não poupa seus adversários. Se alguém já viu, alguma vez, mesmo defendendo o aborto, mesmo defendendo teses contrárias à igreja, ao ensino cristão, ou seja, alguma vez a CNBB atacar o PT de qualquer forma, e vice-versa. Pelo contrário. E vice-versa. Então isso mostra a parceria que se estabeleceu, né? Cabeça de praia tomada, entende? Afetando provavelmente a tua compreensão daquilo que é o cristianismo conforme ensinado por Cristo e a Igreja de Roma. Eu vejo isso com tristeza, né? Inclusive parei de escrever, eu escrevi muito. Com as redes sociais parei de escrever, porque as pessoas perdem a compostura e começam, em cima de um texto sério, começam a dizer desaforo. Gina, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, buscando num gancho no que o Silvio falou antes, sobre a questão ideológica. O Silvio mencionou a questão do comunismo. E muitos falam que, quando se menciona a palavra comunismo, se refere a pessoas que não superaram ainda a queda do Muro de Berlim, inclusive aqueles que acusam os outros de serem comunistas. Mas nós sabemos que a realidade não é bem assim, né? Eu gostaria de saber, o senhor vê na ideologia do Partido dos Trabalhadores o ideário comunista e como é que ele se aplica nesse momento histórico? Porque ainda que exista um movimento de esquerda comunista, obviamente ele não é exatamente igual ao visto em 1917. Né? Bom, aqui a questão fundamental é o seguinte: há um lugar indispensável na política. O Brasil parece que está cheio de fascistas e não tem nenhum comunista. Segundo a certa imprensa, só tem fascista. Fascista tem, comunista não tem. A melhor coisa que pode acontecer para provar que alguém não é fascista é ser chamado de fascista. Porque aqueles que chamam de fascista sabidamente o são. Porque a conduta de ficar acusando os outros daquilo que não são é uma conduta fascista. Mas nós estávamos falando sobre o comunismo do Partido dos Trabalhadores. São comunistas ou não são comunistas? Não, devagar com Andor. Aí nós temos que, no meu modo de ver, ponderar o seguinte: a política de todos os países precisa, até por uma questão de equilíbrio da representatividade, da existência de um partido de esquerda. É importante que tenha. As pessoas, há eleitores que são da esquerda, que pensam a sociedade tal ou qual forma, e isso aí tem que ser respeitado e tem que ter a sua representação proporcional. O problema é que há setores dos partidos de esquerda, e há partidos de esquerda inteiros, que não jogam o jogo da democracia. Eles usam a democracia para atacar a democracia, destruir a democracia e construir uma outra sociedade, uma outra civilização, uma outra humanidade, uma outra engenharia social. E este mecanismo é visível na ação de muitos militantes do Partido dos Trabalhadores, e militantes e professores, membros da academia, jornalistas, etc. e tal, que têm este jogo. Usam a democracia contra a democracia. Este ataque, que aparece como um protagonista do jogo democrático e, ao mesmo tempo, trabalha por baixo para destruir a democracia, usando a violência, promovendo invasões de terra,
corrupção, também está presente em outros partidos, deixemos claro isso. Isso tudo compromete a democracia e faz mal. Isto é que precisa ser identificado, reconhecido e eliminado. Eu acho que democracia é para democrata. Muito bem. Não se faz democracia sem democratas. E a pessoa que acha que Cuba é um país democrático não tem a menor noção do que seja democracia. Como é que pode ser democrático um país onde 100% da Assembleia Nacional é unânime na aprovação do governo? Você não tem um voto contra. Onde o eleitor só tem um partido para escolher e vota numa única chapa onde ele só tem o direito de tirar alguém. Mas não tem direito de botar ninguém. Isso é democracia. Vamos fazer um intervalo? Na sequência, nós voltamos com mais aqui no Cruzando as Conversas. Estamos com o professor Percival Pugina, escritor, arquiteto, e nós estamos nos canais 24 e 524 na net, também nas redes sociais. Fiquem conosco porque nós já voltamos. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas na RDC TV, canais 24 e 524 na net. Estamos hoje fazendo uma entrevista com o Percival Pugina. Eu quero mandar aqui um abraço para o Zé Westphalen e também para o Fabiano Feltrin, que mandaram aqui mensagens dizendo que estão na audiência do programa. Muito bem, voltamos nesse bloco. Pergunta do meu querido Kleber Benvenu. Que saudade de entrevistar, de ser jornalista, hein, Guilherme? O que eu proporciono? Obrigado por esse convite. Convidado. Pugina, e é bem pergunta que eu quero fazer. Governo Bolsonaro, o que tem de bom e o que tem de ruim? Bom, cuidado, né? Às vezes falar mal do governo, Minions vem no calcanhar. Não. Não tenho nenhum motivo para falar mal do governo Bolsonaro. Nenhum motivo. Porque aquilo que se... porque a verdade é a seguinte... Não acha o governo meio atrapalhado? É o que a imprensa gosta de dizer. O Guilherme de vez em quando eu falo um pouco mal do governo, admito, mas eu ouço meu professor. Por favor, professor, me ensine. Vamos lá. Falando sério. Meu Deus do céu. Se tu comparares o governo Bolsonaro com qualquer dos seus antecessores, ele está muito acima na capacidade de realização, na criatividade, na apresentação de propostas, de sugestões. Ele é atrapalhado. Mas quem neste país não sabia que o Bolsonaro era assim? Ele enganou alguém? Ele fez figuração? Ele fez teatro? Não. O Bolsonaro é e vai continuar sendo assim. E foi eleito porque é assim, a sociedade o reconhece assim e não se importa que ele seja assim. E eu duvido que alguém aponte alguma coisa que ele tenha feito em 6 meses que tenha causado dano ao país. Então, criticá-lo por quê? Porque ele é meio atrapalhado, porque o filho, porque... Mas o que explica essa queda nos índices de aprovação? Mas, meu Deus do céu, ele está sob um massacre permanente da mídia. Qualquer coisa que ele escreva, que ele diga, que ele faça, é visto pelo lado errado. Eles ficam pinçando detalhezinhos para atacar uma frase mal construída da manchete. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Você acha que é muito cedo para avaliar o governo? Mas é muito cedo, até porque as medidas deles estão batendo no Centrão, estão batendo no Congresso Nacional. E as pessoas, setores importantes... Meu Deus, o que a Globo e a Globo News fazem em cima do presidente da República? Mas às vezes não há uma retroautoalimentação da crise, Pugina, crise que não precisariam ser geradas e que são geradas desde ali mesmo, fora essas batidas todas que são visíveis e fora da curva histórica também. A imprensa reclama muito do jeito que, outro dia eu falei, inclusive na Rádio Gaúcha, do jeito que o governo a trata, mas tem dificuldade de enxergar do jeito que ela trata o governo. É uma experiência fora da curva que está se vivendo agora, eu concordo contigo. Mas às vezes o governo não gera crise de opinião pública por si próprio, por meio de atitudes histriônicas, desnecessárias.
pequenas brigas do cotidiano desnecessárias, não tem um problema aí de fluxo de poder e o governo está um pouco atrapalhado em suas próprias entranhas, será que não? Pode ser, eu não duvido que isto exista, mas eu, Cleber, não vejo a menor gravidade nisso. Este país tem tanto problema sério que está sendo enfrentado, para os quais tem projeto pronto, medidas que já foram tomadas e importantes. E permanentemente você tem um corneteamento da corneta em cima do presidente da República, procurando estas coisinhas para fazer manchete, porque a imprensa não gosta dele, não gostava na campanha eleitoral, não gostou da vitória dele, não o engole como presidente. Gina, mas e tu acha, por exemplo, esse caso envolvendo o Fabrício Queiroz e o filho do Bolsonaro, Flávio, tu acha isso uma coisinha, não acha isso grave? Isso é grave, tem que ser investigado. Ponto. Foi, acho que esse é o ponto baixo do Bolsonaro, e disse o que o Bolsonaro a respeito disso? Investigue e pura quem merece ser culpado, ser punido. Essa coisa que o Guilherme falou agora há pouco dos índices... Agora, querer que ele fique falando mal do filho permanentemente... Não vai falar. Vai falar isso. Dos índices de aprovação do Bolsonaro, eu fico pensando o seguinte... Foi vaiado aí no Maracanã. Não, isso é foi aplaudido também, né? Essa ligaria eu vou fazer. Vaiado. Essa ligaria eu vou fazer, olha aqui, que, como dizia o Nelson Rodrigues, o Maracanã vai até minuto de silêncio. É verdade. Os índices de rejeição, digamos, ótimo, bom, 33%, mesma coisa e tal. Eu pergunto o seguinte, de que validade tem isso aí? O cara que teve maiores índices de aprovação nesse país está na cadeia. Saiu com 85% de aprovação, mas está na cadeia. Né? Esse episódio do Maracanã ontem, eu assisti o jogo das mulheres, agora fiquei fã do futebol feminino, porque esses homens não jogam ali, não jogam nada. Vou ver agora a mulher mais bonita, é maravilhoso. Vou ver agora sou do futebol feminino. O Macron teve no jogo com o presidente da FIFA. Tá? O New York Times deu hoje o Macron abraçado nas americanas lá. O que fizeram com o Bolsonaro? Condenaram o Bolsonaro, fazer política, misturar política com economia. É isso, essas coisas. Então não tem como, né? Porque é como tu disseste. Pau. Tudo que o cara faz é contra. Entendeu? Então, isso aí foi emblemático ontem. O Macron aparece não só na França, que é o presidente francês, mas nos Estados Unidos. O New York Times tem uma matéria dele, com a foto dele com as americanas abraçadas conversando. Bolsonaro não pode fazer isso. Eu disse lá na Gaúcha também, Pugina, bem na tua linha também, que o governo tem muito mais acerto do que erro. E principalmente tem bons propósitos, né? Propósitos elevados. Agora, veja, tem um Congresso, especialmente um centrão, que parece não estar muito à vontade de seguir essa linha. Esse embate político vai ser de novo no caminhão de som ou tem alguma fórmula por dentro das estruturas institucionais para trazer o Congresso para esse jogo de mudança que o Bolsonaro quer? Olha, todos nós vimos o Centrão acompanhando quase 30 anos de história republicana, fazendo negociata. Continua fazendo negociata. Isto é prova, né, eu falei há pouco, de que esse sistema não funciona. É isso que precisa ser compreendido pela sociedade. E a saída é as ruas? A saída, por enquanto não for dada a solução ao problema, a burrice do modelo institucional brasileiro... Mas não foi o povo que escolheu esses deputados? Exatamente. O povo, movido à boa intenção, fez uma faxina no Congresso Nacional, botou para a rua 47% dos deputados, esvaziou a bancada dos partidos mais comprometidos com a corrupção, e o Centrão ressurgiu lá dentro. Eu acho que a lógica do sistema se impõe contra a população. Mas é que a regra do nosso jogo político chama esse tipo de perfil. Na política, a regra, aliás, em qualquer situação, a regra do jogo diz como se joga. Certo? A regra do futebol estabelece como se joga o futebol. A regra do basquete estabelece como se joga o basquete. Na política, a regra da política determina como se joga a política, mas determina também quem entra no jogo para jogar. Esse sistema eleitoral proporcional favorece esse tipo de político que nós temos, eleito para representar corporações, grupos de interesse, que estão lá se digladiando na cara do eleitorado, pensando nos seus eleitores lá que estão fazendo pressão para isto ou para aquilo, e as coisas não andam. Se nós temos um voto distrital,
Tudo muda de figura, porque o candidato ele vai olhar para o seu distrito e vai dizer, olha, quantos funcionários de tal órgão tem no meu distrito? 40. Entendeu? Não é expressivo. Mas tem parlamentar que se elege com os votos desse pessoal, porque ele tem todo o distrito para captar. Então, tu tens uma representação de grupos de interesse no parlamento. No voto distrital, ninguém se elege com o voto do comerciário, ou do comerciante, do sem terra, ou do com terra, do professor. Entendeu? Então, esse tipo de representação acaba, e é esse tipo de representação que elege os piores representantes e que entravam, enriquece o centrão de meios de fazer negócios. Pugina, uma pergunta que vem do nosso presidente aqui, o Márcio Irion. Ele manda uma pergunta e ele quer saber a opinião dos três, na verdade. Ele pergunta sobre a articulação política. O que tu achas da troca da articulação política saindo de um civil e indo para um general, como parece que o governo Bolsonaro vai fazer assim que acabar a reforma da Previdência? Depois o Silvio e o Kleber também a avaliação. Bom, isso é absolutamente, insólito, né? Mas eu duvido que não tenha sido algo estudado. Espero que tenha sido e espero que funcione. É que havia uma série de críticas em relação ao NIT. Mas por outro, sim, claro. Sim, claro. Havia. Ele não estava estável na função, que é uma função complicada. Principalmente com o perfil do deputado Onyx Lorenzoni. Então, eu espero que tenha sido uma jogada pensada e que o general indicado tenha o perfil para o cargo. Mas eu não acredito, presidente, que a articulação política possa funcionar adequadamente sem o toma lá da cá. Não tem jeito. Nesta regra do jogo. Nesta regra. Mesmo o general vai ter que submeter Nesta regra do jogo é assim que é. Nesta regra do jogo, este sistema político brasileiro é ficha suja. Sempre foi. Eu escrevi um livro para dizer isso. Aliás, o Rodrigo Baia disse hoje, ontem, que se a reforma da Previdência passar, ela deve-se ao Congresso Nacional. O que ele dizer com isso? Ele trouxe para que o Congresso é que manda. Quer dizer, então, esta é a regra. Esse governar por coalizão é o nosso grande problema. E essa coalizão, o que significa? Troca de interesses. O governador aqui, o Eduardo Leite, com todas as boas intenções que ele tem, ele teve que se dobrar ao jogo político. Né? Ele conseguiu agora privatizar as estatais aí, mas a que preço isso? Ele criou mais 90 mil, não sei quantos cargos, a que preço, né, para negociar? Então eu não vejo, viu? Eu acho que o militar até seria bom, mas e os militares têm estratégia, têm logística para fazer isso. O problema é o Congresso aceitar. Claro, rapidamente. Eu quero dar um abraço para o Márcio Irion e responder e dizer assim, Guilherme, o Onyx, de quem eu não tenho procuração para defender, também, tal qual o Bolsonaro, virou uma geni para boa parte dos contrários ao governo. O que eu acho que tem nesse processo? 6 meses de governo, colocaram de pé um ministério completamente diferente das últimas décadas, sem acordão. O Onyx está por trás desse processo. 2, derrotou Renan Calheiros no Senado Federal. Só isso é um feito que já justificaria a passagem dele pela Casa Civil. Então, me parece também que os defeitos na articulação política, primeiro, não são do ministro nunca, é do governo como um todo. E segundo, também na política, parece que os feitos do governo são maiores do que possa parecer. Muito bem. Nós temos que encerrar o programa, mas eu gostaria de rapidamente agradecer aqui a presença do Pugina na edição de hoje do Cruzando as Conversas e dar 10 segundos para ele se despedir. Obrigado, Pugina. Bom, quero agradecer o carinho de vocês comigo. Tornou o programa muito simpático, muito afável, muito amável para mim. Eu espero que os nossos telespectadores tenham apreciado. Eu falei com o coração, não vendi sabedoria porque não tenho. Posso ter experiência, mas não sou nenhum sabichão, né? Mas eu observo a realidade brasileira e procuro ter os olhos limpos para ver, né? sem distorções de percepção. Porque o primeiro degrau da corrupção é a corrupção da verdade. Todo criminoso, todo corrupto, ele é primeiro um mentiroso.
É isso aí. E daí ele vai. Então tá aí. Percival Pugina, muito obrigado. Também agradecer ao Silvio pela presença aqui no programa, Kleber pela presença aqui no programa, e também reiterar aqui o livro A Tragédia da Utopia, que está sendo lançado, tá aí. Amanhã, a partir das 18 horas, no Vaiatá Bistrô, lá no prédio Belas Shopping, tem o lançamento. Ficam convidados todos os nossos telespectadores, nós não temos tempo para mais nada. Obrigado novamente a todos pela audiência e o Cruzando as Conversas, o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, Revolução dos Metais. Pugina. Meu abraço ao presidente Márcio, obrigado pela pergunta. Bem, o programa de hoje eu dedico à memória do meu avô Elias Teixeira, que estaria de aniversário hoje. Um beijo para ele. Pois.